Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal para a gente falar desse grande dia, né? Dia de majestoso, Corinthians e São Paulo. Qual que será a escalação que o Carpini vai montar aí para esse confronto? São Paulo que vai tentar quebrar o tabu de nunca ter vencido o Corinthians lá na Neoquímica Arena, o jogo que acontece nesta terça-feira às 7h30, horário de Brasília. Então, São Paulo, como a gente já tinha falado, né, no início ali do primeiro jogo contra o Santo André, tem se concretizado aí as nossas informações, tem batido com as fontes que a gente tem falado, né, que o São Paulo ia com uma equipe principal contra o Santo André, que alguns seriam ali poupados tanto contra o Mirassol contra a Portuguesa, né? E houve realmente essa mescla. Só o Caleri, que a gente já tinha trago, né? Que precisava um pouco mais de ritmo de jogo, então a tendência era que jogaria. Mas enfim, depois do planejamento desses 3 jogos, vamos trabalhar com o planejamento agora por mais 3 jogos. São Paulo enfrenta o Corinthians hoje, nessa terça-feira, e já no domingo tem a final da Supercopa contra o Palmeiras. E nesses 2 jogos, o Carpini vai mandar aquilo que ele tem de melhor para os 2 jogos, porque há um entendimento de que, por ser terça e domingo, né, ter um intervalo maior de não, por exemplo, quarta e domingo, esse um dia a mais faz uma diferença gritante na recuperação de um atleta de alto desempenho. Então, o Carpini vai conseguir mandar para campo a equipe que ele considera a principal, na visão dele, com os jogadores que ele tem à disposição, contra o Corinthians e também contra o Palmeiras. Ele não vai poupar nenhum, nem em outro. Ele vai poupar somente nesse terceiro jogo, né? Após ali, depois do jogo do Palmeiras, aí sim o São Paulo vai para campo no Campeonato Paulista com uma equipe recheada de reservas. Eu acredito até que mais mexida do que propriamente foi contra a Portuguesa, né? Porque a gente viu ali ainda alguns titulares jogando, a tendência é que seja um time completamente de reservas. Mas, sem mais delongas aí, vamos trazer aqui algumas questões, porque tem uma dúvida. Na minha visão tem uma dúvida, tá? Tem até uma outra que na minha concepção não chega a ser dúvida, porque ele vai acabar optando por um nome. Mas vamos lá, vamos trazer aqui a escalação do São Paulo. São Paulo deve ir para campo com Rafael no gol. A lateral direita e o sistema defensivo ali na zaga tem dúvidas, né? Então eu vou trazer daqui a pouco. Mas lateral direito, Arboleda, zagueiro e o Wellington. O Wellington que jogou 3 jogos consecutivos, né? A gente vai ver aí como é que vai ser se desenrolar esse manejo do Carpini em relação à minutagem do Wellington. Ele preferiu não apostar no Patrick Lanza lá na contra a Portuguesa. O Wellington acabou jogando o jogo todo, resta ver como é que ele vai responder fisicamente. Meio campo, do meio para frente, a gente já tem as certezas, né? Pablo Maia, Alisson e Luciano. Do lado direito, Wellington Rato, o Lucas vai estar à disposição, ele deve jogar essas 2 partidas ali. Não sei se vai ter condições de jogar as duas durante os 90 minutos, acredito que nas 2 partidas ele deve ser substituído ali por volta dos 75, 80 minutos de tempo corrido de jogo. E lá na frente, o Caleri que ainda também precisa adquirir um ritmo de jogo. Ele está bem fisicamente, ele é um cara que sempre foi muito bem fisicamente. O problema realmente está sendo aí o ritmo de jogo. A gente vê que o Caleri ainda em algumas situações ele precisaria finalizar mais rápido, mas ainda ele quer ajeitar, falta realmente esse time de jogo. Então aí vamos para as 2 dúvidas, para as 2 questões. Rapidinho só em relação ao Rames, o Rames não deve jogar contra o Corinthians nessa terça-feira, mas eu ouvi de pessoas importantes de que fisicamente ele vai estar 100% para o confronto contra o Palmeiras. A tendência é que ele não jogue como titular contra o Palmeiras, né? Que ele fica ali no banco de reservas e acaba entrando. Mas aí é uma outra situação, então tem uma semana inteira aí pra gente dissolver, recorrer, a ter vários acontecimentos, então aí a escalação na Supercopa a gente traz um pouquinho mais pra frente. Mas aí as 2 questões. Vamos para a primeira questão, que eu acho que é importante, só que eu acho que ele vai acabar optando pelo Diego Costa, né? Na zaga, Diego Costa ou Alan Franco. O Alan Franco ele tem atuado como esse zagueiro pela esquerda, né? Em todos os jogos, quem atuou nessa função foi o Alan Franco. Né? O Diego Costa, nas oportunidades em que ele esteve à disposição, ou ele jogou de zagueiro pelo lado direito, ou jogou de lateral direito, ou um terceiro zagueiro pelo lado direito. Então aí é uma dúvida até que interessante. Será que o Carpini vai realmente manter o Alan Franco, porque o Alan Franco tem jogado nessa função, ou para essa partida ele vai colocar
a zaga ideal que seria a Arboleda pela direita e o Diego Costa pela esquerda, mas nessas partidas todas o Diego não jogou nessa função. Então a gente vai precisar ver aí como é que vai ser esse pensamento do Carpini. A gente sabe que o São Paulo está buscando um zagueiro canhoto no mercado, avaliando uma oportunidade de mercado. Então aí, como é que ele pensa do Diego Costa? Ele treinou com o Diego Costa mais pelo lado esquerdo e não gostou? Ele vai optar pelo Diego Costa nessa função e na zaga ideal dele? Aí o Ferrarese seria o zagueiro pela direita reserva. E o Alan Franco, de fato, mesmo tendo jogado os 3 jogos como titular, ele vai para o banco de reservas e vai ser essa primeira opção pelo lado esquerdo? Então, a gente vai precisar ver como é que vai ser o Carpini. Eu, se fosse apostar pelas informações que eu tenho, por tudo que tem acontecido nessas últimas semanas, eu acredito que o Diego Costa realmente vai ser esse zagueiro pelo lado esquerdo. Eu acredito que só não houve essa troca de posições justamente porque o Alan Franco ele se sente bem confortável mais pelo lado esquerdo até do que propriamente pelo lado direito. Ele sempre jogou mais pelo lado esquerdo da zaga. E aí, por questões do Arboleda não tá jogando, e o Diego Costa, na visão da comissão, é titular, houve essa inversão. Mas aí resta ver. Ou o Carpini vai manter aquilo que ele trouxe, e o Alan Franco jogou as 3 partidas como titular, o Diego Costa descansou contra a Portuguesa. É uma dúvida até que genuína, mas eu acredito que ele vai acabar optando pelo Diego Costa. Então a dupla de zaga deve ser Arboleda e Diego Costa, tá? Mas fica essa questão aí do Alan Franco. E sobre o lado direito, né, que também é uma questão. A gente sabe que 100%, né, se tivesse plenas condições, o Rafinha seria, não teríamos dúvidas de que o Rafinha seria titular. O problema é que o Rafinha ainda não jogou nessa temporada. Ele se recuperou de uma contusão num tornozelo, né, que ele teve na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Já se recuperou, está 100%, foi inscrito, mas e aí? O Carpini vai colocar o Rafinha que está completamente sem ritmo de jogo, ou ele vai optar pelo Moreira, que também está sem ritmo de jogo, mas o Moreira jogou, né, ali 20 minutos contra a Portuguesa, mostrou até um bom futebol nesses 20 minutos. Então esses 20 minutos que o Moreira tem já nessa temporada vai ser preponderante para o Carpini entender que o Moreira tem mais ritmo de jogo, então começa jogando, ou ele vai optar pela, entre aspas, segurança no Rafinha, na experiência do Rafinha para ser titular. Se eu fosse apostar, eu iria no Rafinha, mas eu tenho bem menos certeza do que do sistema defensivo. Aí é óbvio, o Carpini vai pregar uma peça aqui no jornalista e vai colocar Moreira, sendo que eu falei que ia ser o Rafinha, ou vai colocar o Alan Franco sem ser o Diego Costa. Pode acontecer, mas no feeling barra informação que eu tenho ali, do que eu tô sentindo ali, realmente ele deve optar pelo Rafinha, mesmo o Rafinha sem ritmo de jogo. Até por conta do Wellington Rato, que deve ajudar bastante ali no setor. O Alisson também cai ali, então vai ter até essa compensação, né, da falta de ritmo de jogo do Rafinha, vai ter essa compensação ali com os dois jogadores ajudando no setor. Pode ser, é uma opção, eu acho que não vai ser essa opção, mas trabalhamos aqui com hipóteses. O Diego Costa e o Alan Franco podem jogar juntos. Explico. Ele pode colocar um sistema de 3 zagueiros, como ele colocou contra o Mirassol. O Diego Costa ali atuando como um falso lateral direito, um zagueiro pela direita, o Arboleda no centro e o Alan Franco realmente sendo esse zagueiro pelo lado esquerdo. Me surpreenderia? Não me surpreenderia. Acho que dessas opções que eu trouxe é a menos possível, mas ela pode ser discutida. E como a gente sabe, por mais que a gente tenha informação, não estamos ali na cabecinha do Carpini, então ele pode optar por essa função, por esse sistema de jogo realmente contra o Corinthians. Por que não? Então fica essa questão aí. Também eu causando essa pulga atrás da orelha ali, porque os dois laterais estão sem ritmo de jogo. O Igor Vinícius a gente sabe que teve uma lesão constatada, então tá fora. Ele pode optar e falar, o Arboleda jogou lá o jogo inteiro, eu tenho também o Alan Franco que tá em ritmo e o Diego Costa que tá em ritmo. Vamos colocar o Diego Costa ali, vamos fazer o esquema parecido que eu usei contra o Mirassol. Pode ser, a gente não pode descartar aí também essa possibilidade. Beleza? Então, essas são as informações do São Paulo que eu trouxe aqui para vocês. Espero que tenha ficado bem claro. Aí, curte, compartilha, comenta o que você acha, qual a escalação que você colocaria e também um palpite para esse confronto. Beleza? Então até a próxima. Valeu. Tchau.